Ô, Alex, assim, quando a gente ouve falar de Alex, pra quem é da época de 2006, 2007, não dá pra falar de Alex sem falar de Demi, né, cara? Sim. O Demi, eu acho que ele foi um grande amigo seu, né, cara? E o que eu gostei na palestra que eu vi? O Demi, cara, ele foi super bem no concurso, foi super bem na prova, passou em primeiro lugar, e lá na frente, na hora que ele falava, o cara se emocionava. Literalmente, ele chorava. Eu falo, eu também. Então, pois aí. Só não fui o primeiro. E quando eu via, cara, você via que ele falava com puta satisfação, né? Ele falava assim com alegria. Ele falou assim: você não sabe como foi difícil pra mim, que ele era engenheiro da Poli, né? Um cara muito inteligente, mas ele falou: vocês não têm noção do que eu fiz pra chegar até aqui. E vir aqui na frente pra falar com vocês, e eu lembro que ele usava aquele óculos, ele falava olhando pro chão. E no começo ele falava só olhando pro chão. Eu falava, nossa, como esse cara é tímido? Mas ele desenrolava e tal. E eu Depois de um tempo ele engrenava. E eu via você já era porra louca, cara. Vocês se completavam, cara. Eu achava assim, sensacional. Como que foi pra você, cara, a perder assim, tão repentinamente o Demi, cara? Foi uma coisa muito difícil, né? Um grande amigo seu. Quer me fuder aqui, né? Não, é que assim, eu vi isso, eu presenciei isso, Alex. E assim, cara, eu acho que é uma oportunidade pra... Assim, o Demi, ele nunca foi um dos meus melhores amigos. Não vou exagerar isso, tá? Mas foi um amigo que eu tive no mundo dos concursos. A gente se completava, como você disse. Pô, total. A gente era diferente ali, uma dupla diferente. E existiam duas duplas famosas no mundo dos concursos. Vicente Marcelo, sim, dos livros Donos do Ponto, livros de matemática constitucional e administrativo, né? Até hoje, livros excelentes. E Alex e Demi. Só que cada um na sua área. Professores, que eram excelentes professores e autores, e outros palestrantes de como estudar. E a gente viajava o Brasil e ajudava muita gente com essa história de Alex e Demi aí. Cara, assim, o Demi, eu viajei com ele, a gente viajou pra Tailândia, eu e ele mais 4 amigos em 2009. Foi pra Tailândia, né? Rodamos o mundo, ia pro Nordeste, a gente sempre fazia aquelas coisas tal de viajar, dava palestra, era divertido. Ele era... Como eu era bem diferente dele, até na minha época de solteiro, eu era mais porra louca, eu levava ele pra night. O Demi, quando chegou no curso de formação de São Paulo, o Demi foi 01 nacional no auditor da Receita. O pai dele era fiscal de São Paulo, que hoje é aposentado, e a mãe era auditora da Receita, aposentada. Que passou neste meu concurso lá de 94. Sim. Que, como teve a fraude, só chamaram a galera em 97, 3 anos depois. Os aprovados, e a mãe dele realmente foi aprovada. Ela antes era fiscal da Prefeitura de São Paulo. Então ele já tinha no DNA ser auditor. E aí ele foi e estudou para São Paulo, só que ele quase não estudou para São Paulo. Ele era muito colado com o avô. Nas 2 últimas semanas antes da prova de São Paulo, o avô dele ficou internado, então ele fazia o curso de formação da Receita em São Paulo, ele morava em São Paulo, né? Paulistano. Saía do curso de formação e ia dormir no hospital com o avô. No dia da prova de São Paulo, o avô dele morreu. Então ele saiu quase que direto do hospital, foi fazer a prova. A minha prova foi um terror, quase não completaram as vagas, porque foram 100 vagas, 100 questões em 4 horas. Questões. Minha prova tinha 28 páginas. 40 questões de português, quase só texto. Era gigante a minha prova. Quem fez 50 naquela prova, que era o mínimo que tinha que fazer, não tinha mínimo por matéria, era 50 das 100, praticamente virou fiscal, porque quase não completaram. Depois das anulações, conseguiram completar os 350 aprovados. Ele fez a prova correndo, saiu na metade da prova, para ir pro velório do avô. E tinha que voltar para a prova da tarde, que eram 3 provas. Sábado de manhã e de tarde. Aliás, foi domingo. Domingo de manhã e de tarde e segunda de manhã, porque era feriado, 1º de maio, aquela história. Aí ele saiu no meio da prova da manhã, que foi esse terror. Ele fez o suficiente ali e tal para tirar. Mesmo assim, ele era muito rápido, muito gênio. Aí ele saiu faltando 1h30, sei lá, para acabar essa prova de 4 horas aí. Foi ao velório e voltou. Foi o último a entrar, fechando o portão, quase que ele perdeu a prova da tarde. E por uma questão, ele foi o 02 desse concurso. Nossa. O 01. É um cara muito bom, muito inteligente, muito competente, que hoje é um diretorzão aqui no centro, na capital, né, no prédio, e era meu delegado e amigo nosso, amigo meu, André. E ele foi o 02 desse concurso. Ele já tinha sido 01 da CVM, que é um cargo que paga 90% a 95% do auditor da Receita, 01 nacional em 2003. Ele era muito forte. Todos os simulados, que naquela época tinha assim, simulado nacional, aí algum curso fazia simulado nacional. Ele era primeiro em todos. O Fórum Concurseiros, ele tirava dúvidas de todas as matérias. E a galera inventavam questões loucas de todas as disciplinas e ele respondia tudo. Tanto que quando ele foi 01 da Receita com uma nota disparada, foi a primeira vez que teve um ranking de concurso, foi esse concurso do Auditor da Receita de 2005. A nota dele era tão astronômica que o organizador desse ranking cortava a nota dele toda vez que ele colocava. Na nota fake. Sempre tem uns palhaços, né? Uns imbecis que põem a nota lá e falam, não, até que a galera do fórum teve que entrar em contato com esse organizador do ranking, que eu não lembro qual era, um site que não existe mais. Falou, cara, esse cara existe, ele sempre foi um fenômeno e tal, papapá. É o tal do DMSP que tinha no fórum, é o Demetrio, tal, papapá. Aí ele foi, beleza.
quando a gente passou para São Paulo, que aí eu fui conhecer melhor no curso de formação, quando a gente estava no curso de formação de São Paulo, foi a primeira vez que ele bebeu. Com 26, 27 anos, te levou ele em bebedão, moleque, entregou um moleque bêbado na casa dele. Você nem como é que os pais dele não deixam eu entrar na casa dele. Muito tranquilinho, ele era cara. muito tranquilo. Tá? Então, assim, pô, ele era um cara tranquilo, a gente viajava, então era um cara muito, muito puro, né? Muito legal de lidar, uma pessoa sempre disposta a ajudar todo mundo. Um exímio mergulhador, ele tinha 16 carteiras de mergulho. Ele mergulhava mais de 50 metros de profundidade, com 2 cilindros segurando, mais o das costas e tal. A primeira vez que eu mergulhei foi com ele na Tailândia. Ele que me deu todas as instruções, porque a inglesa lá que dava aula pra gente, que a gente chamava de Jane Joplin, que era um cara meio de. Aqueles ingleses, porra louca, bicho grilo, que vai pra Tailândia, me amarrei e ficou lá pro resto da vida, virou instrutora de mergulho. Mas foi em mar, né? Não foi em rio, não. Né? Não, em mar lá na Tailândia. Tá. E só que eu não entendia que ela falava que eu sou ruim de inglês, ela falava muito rápido. Ele falava assim, Alexandre, olha só, finge que você tá entendendo o que ela tá falando e eu vou te explicar a porra toda. Ele que foi meu instrutor de mergulho. Aí nós mergulhamos na Tailândia, eu, ele, mais os outros 4 amigos e tal. E ele foi o nosso instrutor, dos outros 5 ali. Fingindo que tava traduzindo a mulher e ele tava falando da cabeça dele. Aí, pô, nós mergulhamos, tá, papá, foi legal, assim, cara. Infelizmente, num dia 31 de outubro de 2011, um dia antes do dia 1 do 11, do 11, que ele seria o 1, né? 01 de tudo, né? Ele viu o Fantástico com a família, ele morava ainda com os pais, deu boa noite e não acordou. Teve um infarto durante a noite e não acordou. Obviamente, é um baque, né? Só que assim, eu não viajava mais com ele de férias, pra dar palestra, porque ele tinha parado de dar palestra uns anos antes, mas eu sempre o encontrava, sempre falava com ele, fui muitas vezes à casa dele. A irmã dele é AGU, advogado-geral da União, em São Paulo. Os pais dele são muito legais e tal. Então, assim, foi complicado você perder um amigo e tal. Mas assim, eu já estava um pouco distante dele, mas de distância, não de espírito. Sim. Claro, Porra, claro. é aquele cara que quando você vê, você É que nem Se um negócio do conecta, né? exército, né? salva a tua semana, entendeu? Você abraça, porra. Às vezes eu abraçava, zoava ele pra caramba, pegava, agarrava ele assim, era uma figura. Assim, você então... fazia isso daí lá nas palestras, você agarrava. Agarrava, dava um beijo nele, falava assim, quem é meu irmão mais novo e teve, tal. teve uma cena lá que eu me emocionei na palestra, cara. Foi na hora que o Demi baixou a cabeça e começou a chorar. Aí o Alex abraçou ele aqui, eu não consigo nem falar direito também, porque é foda. E aí, mexeu bastante, cara. Mexeu. Tem umas, assim, quando a gente fazia aniversário aqui no Cefaz, onde a gente não faz mais, já tem 17 anos, mas sei lá, um ano de Cefaz, um ano de. Que todo mundo entrou em exercício no mesmo dia, né? 1 ano, 2 anos, 3 anos, a gente sempre juntava aqui em São Paulo uma galera e ia pra alguma balada. Às vezes eu ia com a minha esposa e tal, e juntava, hoje faz 2 anos que nós entramos, hoje faz 5 anos que nós entramos. Aí teve um que foi na Mata, uma balada aqui em São Paulo, até vim com a minha esposa e um outro amigo meu, cara, todo mundo ficou bêbado, a gente ficava... O nosso hobby era embebedar o Demi. Ele, não, para, não quero mais, não, só mais esse, para. Não, aí que a gente falava, não, cara, se o 01 ficar bêbado, a gente tá liberado. Que ele era meio que o nosso... Ele era um gentleman, né? Era o nosso árabe. A gente embebedava ele assim, tal, pá, ele era uma figura. Aí, cara, eu tenho umas fotos, assim, eu e esse meu amigo que viajou com a gente pra Tailândia também, a gente, os 3 bêbados assim, a gente agarrado assim, minha esposa até que tirou foto, na época era namorada, a gente beijando ele assim, agarrando, pegando ele, agarrava, dá mais gravata nele. Era uma figura, cara. Um cara muito legal. Eu acho que pensando assim... A vida é foda. Acho que pensando assim, numa coisa mais celestial, eu imagino que Deus falou assim pra ele, ó, já tá bom, já fez o que você tinha que fazer, o pessoal já conheceu você, vem pra cá que a gente precisa de você aqui em cima. Eu brinco que São Pedro teve algum concurso lá pra uma vaga e ele era 01, ele passou no concurso assim, ó, e foi. Volta tá aí com uma remuneração boa lá em cima. Volta aí que você já fez sua parte, ela agora vem. Foi legal, foi bom.